E aí, galera do ciclo 3, vamos juntos continuar o nosso desenvolvimento da inteligência emocional. Estou animado nesse processo com vocês e a gente já descobriu muitas coisas juntos, não é? A gente já descobriu que emoções são respostas, a gente viu sobre as expressões faciais das emoções. Teve gente que apanhou muito no teste, teve gente que se deu bem no teste que eu mandei. E hoje é o terceiro encontro do ciclo 1, tá? E o ciclo 1 ele fala sobre conhecer o que acontece na gente. Então, tá sempre começando da gente. Não tem como a gente começar de outro lugar. Nós não iríamos conseguir, tá? É como subir a escada com os pés de outra pessoa. É impossível. Então, hoje nós iremos ver como nós nos sentimos e se a gente percebe isso. Porque pode parecer mentira, mas muitas pessoas não sabem o que estão sentindo e passam a vida inteira confundindo as coisas. E tem certas coisas que se você confundir não tem problema. Confundir o nome de uma série que você gosta, não tem problema. Mas você confundir as suas emoções, tem um problema muito grande. Então, olha, as emoções são resposta a coisas que acontecem no nosso dia a dia. As emoções são um conjunto de mudanças que acontecem no nosso corpo para responder a, tá? E agora eu quero ver com vocês, tá até lá na página 11 do seu livro, algumas motivações possíveis frente às emoções. Combinado? Então, por exemplo, nós vamos analisar o medo, a ira, a tristeza, a repulsa, o nojo, a curiosidade, a surpresa e a alegria. Combinado? Então, no medo, o medo ele acontece sempre quando nós estamos passando por um momento de perigo, tá? Pode ser que o que seja perigoso para você não seja para mim, pode ser que o que é perigoso para mim não é para você, tá? Então, do mesmo jeito, o perigo tem muito a ver com a força que eu considero que tenho. E às vezes eu sou muito forte, mas não sei, nunca experimentei essa minha força. É como um elefantezinho. Os elefantes de circo antigamente tinha essa história e era até como é que se diz? Me fugiu a palavra. Era até uma parte do show, uma parte do show. Um elefante preso num tamborete, como se fosse um enfeitiçador de animais, um encantador de animais. Só que na realidade era que aquele elefante ele cresceu preso. Então, por ele crescer preso, ele não sabia, ele nunca tinha testado a força dele. Então fica uma coisa aqui, o medo, ele quer nos convidar, olha que interessante, a testar. Testar o quê? Testar os nossos limites, testar as nossas forças. Só que para você testar os seus limites, você tem que ter uma coisa acompanhando isso. Que o medo já traz muito bem, que é a cautela, a prudência, o cuidado. Não só a coragem, a vontade de se experimentar e experimentar o mundo, experimentar as amizades, experimentar as ideias. Não. O medo ele serve para que a gente experimente, só que com cautela. Porque dependendo da experimentação pode nos machucar demais, né? Tem gente que experimentou coisas que não estavam prontos ou não deveriam ter experimentado daquela maneira, ou quem sabe alguém poderia até dizer que não precisasse. Tem coisas na vida que não precisam ser experimentadas só por aqueles que são muito tolos, por aqueles que estão muito cegos. Aí vão experimentar certas coisas estranhas, entendeu? É como você querer comer palha sem imaginar que palha não tem nutriente nenhum. Então, assim, tem experimentações que não valem o esforço. Só que tem experimentações, tem coisas na vida que valem sim, mas você não sabe que consegue. E por não saber que consegue, você não tenta. E o medo, ele é como se fosse um sentido de alerta para que você possa ter cuidado nas suas andanças pela vida. Só que o que acontece? Como nós nascemos bebês, não nascemos homens e mulheres já formados, como aquele caso daquele filme O Curioso Caso do Benjamin Button, é assim? Se você não assistiu, assista, é um baita filme. O cara nasce velho e vai ficando novo. Nós nascemos crianças e, ao nascermos crianças, o que é que acontece? Nós não sabemos de nada e a gente vai aprendendo algumas coisas, outras coisas a gente nem aprende, tem coisa que até hoje você não sabe, tem coisas que até hoje eu não sei, tem coisas que nós nunca saberemos. E assim, se for comparar as coisas que nós sabemos das coisas que nós nunca saberemos, as coisas que nós nunca saberemos será sempre maior das coisas que nós sabemos. E por que é importante saber disso? É importante saber disso para que sua curiosidade, que é aí a quinta emoção que nós vamos ver, esteja sempre aguçada, tá? Uma pessoa com a curiosidade morta é uma pessoa morta, tá? E aí vão dizer, cuidado que a curiosidade matou o gato. Só que isso é só uma parte da história. A curiosidade só matou o gato que não sabia experimentar. Mas a curiosidade criou o artista. A curiosidade criou o cientista.
A curiosidade criou uma vida interessante. Então, a curiosidade nem só matou o gato. E o que é que acontece? O medo ele é um alerta. Tá? Então, por nós nascermos crianças e não sabermos de muitas coisas, nós temos muitos medos. E tem pessoas que certos medos são maiores do que em outras pessoas, por não conhecerem sua força, como eu estava dizendo, como um elefante. Tá? Então, o primeiro passo para você vencer medos que fazem mal, agora a gente entendeu uma coisa, tem medos que fazem mal e tem medos que não fazem tão mal. Então, como é que eu posso entender melhor o meu medo e usá-lo a meu favor? Que é esse alerta de cuidado. Entendendo as minhas potências, tá? Como fazendo isso? Sendo sincero com o que eu sinto sempre. Nunca guardando uma emoção só para mim e pensando sobre aquilo que está me deixando com medo. Deixando o pensamento se demorar naquilo. Para que você possa despertar uma razão inteligente, tá bom? A segunda é a ira e ela nos motiva a agir contra os erros e a injustiça e impor limites. Olha, a ira e raiva é a mesma coisa? Talvez, há quem diga que a ira é a raiva mais profunda. Porém, o que interessa você saber é que essa emoção acontece quando você está querendo resolver algo em você, que o seu corpo, sua mente considerou injusto, considerou que você está sendo atrapalhado, como uma porta que lhe prende, como alguém que bota o pé para você cair, como alguém que lhe ridiculariza. Você pode sentir vergonha, mas também pode sentir... Você pode sentir vergonha, mas também pode sentir muita raiva, porque você está sendo interferido. E a raiva é essa emoção. A raiva é a emoção que vem para você quebrar barreiras. Olha que legal. Agora sim, a raiva ela é muito forte, então ela é muito perigosa. Tá? Às vezes você considera que uma barreira é a sua mãe, sendo que ela está querendo só lhe ajudar. Então é como se você fosse usar uma bazuca para destruir uma linha. Um problema simples, você está destruindo com uma bazuca, vai acabar atingindo quem você não queria. Você tem que ter cuidado com a raiva. Você tem que entender o que ela está lhe dizendo, o que é que está me interferindo, o que é que está me impedindo, qual é o meu limite que está sendo transposto e eu preciso deixar claro que eu não quero que isso aconteça mais. É para isso que serve a raiva. A tristeza nos motiva a pedir ajuda e apoio. Tá? A tristeza ela é tão forte que você nem precisa pedir. Quando alguém te vê triste, automaticamente a outra pessoa se sente motivada a agir. Tá? Não é todo mundo que consegue agir, mas muitas pessoas se tornam motivados a agir. Então a importância da tristeza é para nos ligar em momentos difíceis. Combinado? O nojo nos motiva a demonstrar que não precisamos aceitar tudo. Tá? O nojo é um medo específico. É uma repulsa por aquilo que faz mal, por aquilo que pode me contaminar. Não só aquilo que entra pela boca contamina, mas aquilo que entra pelo ouvido também contamina, aquilo que entra pelos olhos também contamina. Então, o nojo também vai ter muito a ver com valores, aquilo que você acha que existe, que não existe. E aí, você sempre tem que reavaliar o que é que está passando pelo seu juízo, com a razão inteligente, com as emoções inteligentes. Combinado? A curiosidade, acho que já falei muito, nos motiva a explorar e aprender. Show de bola. A surpresa nos motiva a direcionar a nossa atenção a situações inesperadas. Olha, até os olhos se abrem, a gente puxa um pouco mais de oxigênio para ter mais energia. Por que você acha que faz? Para que você esteja, preparado para entender o que está acontecendo, porque você não estava esperando aquilo. Então é para isso que serve a surpresa. Para você entender algo que aconteceu, você não estava esperando que acontecesse. A alegria nos motiva a repetir esse acontecimento. O nosso cérebro diz, isso foi muito bom, repita. Agora você tem que ter cuidado com as repetições, tem que ser repetições sábias, porque o nosso corpo vive mudando e aquilo que te alegrou ontem nem sempre vai te alegrar hoje. Por exemplo, um jogo te alegra, você só quer jogar, você vai destruir tua relação com esse jogo. Um namorado te faz bem, você quer explorar, você vai destruir essa tua relação com essa pessoa que você gosta. Um amigo te faz bem, você quer explorar, ficar todo com ele toda hora, você vai destruir essa relação. Veja, não é destruir a outra pessoa, mas é destruir a relação. E lembre-se que o que nós gostamos é a relação, tá bom? E aí agora eu quero que você pegue o seu livro na página 12. Se você não tem um livro, você pode pegar uma folha em branco. Agora é legal que você tenha um livro que você vai acompanhar o processo legal. Se você ainda não foi buscar na escola por algum motivo, anote em algum lugar para depois você repassar para o livro. O que faz você se sentir assim? Aí tem feliz, contente, alegre, e você vai descrever direitinho. E eu quero que você mande fotos. A galera começou a mandar fotos, eu fiquei feliz. Manda mais fotos. Eu dei feedback para muitas pessoas. Se eu não dei para você é porque eu achei já show e já disse show. Mas se você quiser feedback, peça que eu vou dar também, tá bom? Eu me esforcei para dar feedback para quase todos.
Será que você conseguiria sinalizar quais áreas do seu corpo percebe alteração diante de algumas emoções? Para esse exercício, a gente quer que você lembre de algum momento que você sentiu a emoção indicada. Raiva, medo, tristeza, surpresa e alegria. Você tem que tentar lembrar o que é que muda no seu corpo, o que é que mexe. O que é aquele friozinho na barriga, aquela tensão nas mãos, aquele suor, aquele frio no... Sabe, o que é que acontece em você quando você está com raiva? Aí você vai descrever nessas linhas, combinado? Outro fator que maximiza ou minimiza as nossas emoções e também os sentimentos são os nossos pensamentos. Como eu disse, os pensamentos estão rodando o nosso juízo. E às vezes eles causam emoções, que são reações no corpo, e às vezes causam sentimentos, que são... Como é que eu posso separar pensamento de sentimento? O pensamento seria uma ideia de algo que está acontecendo. O sentimento, ele vai ligar emoções, tá bom? O sentimento, ele vai ligar com mais poder outros pensamentos. O pensamento seria algo mais isolado. O sentimento seria mais um conjunto de pensamentos, certo? Quando em situações críticas, comumente permitimos que pensamentos negativos fiquem rodando na nossa cabeça, os problemas tendem a aumentar. Essa atitude não é muito positiva diante de um problema, mas a forma como a gente pensa sobre isso influencia demais, tá certo? E aqui vai trazer um esquema muito legal e eu vou ler com vocês, tá? O término de um relacionamento é o exemplo do que aconteceu. E aí o que é que acontece? Pensamentos que podem surgir na cabeça de alguém que terminou um relacionamento, seja de namorado, de casamento ou de amigo. Sou um fracassado. Pode ficar na sua cabeça, sou um fracassado. E qual sentimento que isso pode nascer? Pode nascer o sentimento de fracasso, que já envolve outras ideias de fracasso. Então entenda como o sentimento é mais complexo que um pensamento, mas o pensamento não é pequeno. Porque o pensamento é uma ideia que vem. Ninguém me quer. Outro pensamento. Vou ficar sozinho para sempre. Não consigo ser feliz quando estou sozinho. Isso fica rodando na cabeça da pessoa sem a pessoa querer. E quando você... Isso fica rodando. E quando você não presta atenção... quando você não presta atenção, aquilo vai encadeando outros pensamentos e outros sentimentos e outras emoções. Não consigo lidar com isso. Isso é muito grande para mim e eu vou sentir isso para sempre. Sinto-me mal, portanto a vida não tem saídas e esperanças. Aí, os pensamentos eles vão causar comportamentos, né? Os sentimentos, os pensamentos aglomeram-se em sentimentos e aí esses sentimentos motivam comportamentos que causam emoções, que são reações específicas. O comportamento é algo maior, que acontece em mais tempo. Por exemplo, isolamento, ser passivo, sempre ficar esperando. Inatividade, não procurar encontros, não procurar... A curiosidade está bem parada nessa situação. Ruminação, que é ficar indo atrás daquele problema para sentir a dor. Às vezes as pessoas estão focadas no problema só para se sentirem vivas. Só que tem outras maneiras de se sentirem vivas, né? O manejo problemático é a resposta que se dá a isso. Comer compulsivamente pode ser uma saída para aquilo, para você procurar prazer de alguma maneira muito fácil. Lembre-se, prazer fácil sempre é um problema. Bem-estar fácil sempre é um problema quando se é uma fuga, né? Se relacionar com qualquer pessoa só para não estar só. Então, assim, eu tô assistindo uma série chamada Sex for Education e acho que todo mundo que está ouvindo esse vídeo já assistiu. Todo mundo é uma pressão, mas assim, muita gente assistiu porque ela foi bem assistida. E tem uma loira que eu não me lembro o nome dela, que uma menina lá, e ela faz parte do grupinho dos ricos, mas ela odeia o grupinho dos ricos e ela tá ali só para não estar só. Legal? Então, acredite, tem pensamentos na cabeça dela. De sou um fracasso, ninguém me quer. Então, eu preciso ficar aqui para pelo menos estar em algum lugar que me caracterize. Então, é importante aprender a ficar só. Porque é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, esse é o manejo problemático. Existem vários manejos problemáticos. Várias maneiras de agir simplesmente porque aqueles pensamentos estão na sua cabeça, causando sentimentos e emoções. Tristeza e tal. Isolamento, passividade, inatividade e ruminação, como eu já disse. Aí é o seguinte, crenças negativas sobre as emoções, tá bom? Aquilo que você começa a sentir, pensamento, sentimento, causa também emoções que é no corpo, causa atitudes, e essas atitudes causam outros sentimentos, que causam outras emoções, que causam outras atitudes, que causam outros pensamentos, e assim é uma cadeia, entendeu? Então, olha, meus sentimentos vão durar para sempre. Eles vão me esmagar. Meus sentimentos não fazem sentido. Eu não devia estar sentindo isso. Ninguém mais é assim. Só eu sou assim. Quando você vai descobrir, muita gente sentiu isso. E você pensa que você é o único miserável, desgraçado que está sentindo aquilo, quando isso é super comum.
na minha idade, na sua idade, às vezes porque, entendeu? Às vezes não é tão difícil, é difícil para quem não entendeu. Então você pode entender, o toque existe para isso. Intervenções possíveis. Respirar e acalmar-se. Essa é uma intervenção mais imediata, funciona. Aceitar que as emoções têm natureza temporária, acredite, as emoções que são as respostas do corpo, elas acontecem e elas esfriam, então você aprende a esperar elas esfriarem. Aprende a não acreditar em tudo que sua cabeça diz. Aprende a entender que nem todo pensamento que passa na sua cabeça é verdade. Então, para isso, você precisa identificar os pensamentos. Olha eu pensando isso. Olha o que está passando aqui. Você precisa ter... E se você vive só jogando Free Fire, você não vai perceber isso. E aquilo vai estar te destruindo como um Pac-Man te comendo por dentro. Esse exemplo foi bizarro. Solicitar ajuda. Talvez você possa solicitar ajuda a mim, quem sabe ao departamento de psicologia, a sua mãe. A mãe geralmente é difícil, mas quem consegue é brilhante. Ao pai, a um coordenador, a um amigo. Agora, tenta não estar falando para todo mundo isso, porque senão vira banal. Quando eu digo falar isso, eu estou falando daquilo que te incomoda, daquilo que está te machucando, dos pensamentos que você está mapeando. Eu preciso que você mapeie pensamentos. Encorajar expressões e validação, inclusive autoavaliação. Que é isso? Encorajar a se expressar. Falar sobre isso em momentos. Isso que você fez está me deixando assim. Isso que você fez me causou essa emoção. Não para culpar o outro, mas para deixar claro que isso é um limite. Analisar a origem das crenças negativas sobre as suas emoções. Você pode perceber que aquilo que você está sentindo, aquele pensamento que fica na sua cabeça, você não vale nada, vem de alguém que convive com você, que vive te repetindo isso. Então, quando você talvez perceber, você pode chegar para essa pessoa e dizer: por que você vive dizendo que eu não sinto nada? Eu estou acreditando nisso e eu quero parar de acreditar porque algo em mim também acha que eu valo alguma coisa. E confrontar, às vezes até com força. Você confronta. O confronto é muito saudável. Agora ele pode causar muitas outras emoções. E se você estiver bem acompanhada, bem acompanhado, vai fazer muito sentido para você. E aí eu quero que você consiga criar um esquema sobre alguma situação específica que você vai escolher. E você vai me mandar a foto. Pelo grupo, pelo sistema que sua escola estiver usando, não sei. Então você vai dizer qual foi o evento, que no meu exemplo aqui foi o término do relacionamento, e você vai falar as emoções, os comportamentos, como você reagiu, os manejos problemáticos, como você, sabe, eu comecei a jogar demais, eu comecei a assistir muito, eu comecei a ficar muito no meu quarto, eu comecei a me cortar, eu comecei, sabe, é muita coisa. Crenças negativas, depois disso eu comecei a acreditar que ninguém ia querer ficar comigo, tal. Crenças e pensamentos são muito parecidos, tá? Porque a crença aparece em forma de pensamento. Hoje, depois de estar ciente sobre isso, depois que você pensar sobre isso, eu quero que você dizer assim: eu poderia ter feito isso diferente. Combinado? Galera, muito bom falar desse assunto com vocês, um assunto profundo. Talvez você precise assistir essa aula mais de uma vez para poder fazer isso aí. Combinado? Até hoje, esse foi o encontro mais profundo. O encontro que desceu bem. Eu falei sobre muitas coisas aqui que você precisa se dar um tempo para pensar. Senão vai seguir você empurrando com a barriga uma coisa que vai fazer diferença na sua vida. Fechou? Pra quê? Pra quê? Pra que aprender pra tirar 10? Pra que aprender pra ser bonitinho? Pra que aprender pra dar orgulho pra mamãe? Não, deixa de ser trouxa. Aprender pra viver bem, pra ter uma vida potente, daquela que você se orgulha e você pensa: poxa, se eu tivesse que viver isso de novo, eu viveria. Fechou? Então é isso. Nada de ser alguém que empurra a vida com a barriga, nada de tanto faz. Essas pessoas podem melhorar e eu não espero que você e eu nos tornemos alguém assim, que segue a vida só esperando o fim. Fechado? Então eu espero vocês para o próximo encontro. Um cheiro e tchau!